Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos a mais uma live. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Estamos aí trazendo mais uma live para você que está do outro lado me assistindo ou que vai assistir depois. Desde já, eu vos salvo com a graça e paz do nosso Deus, tá? Que Deus possa abençoar a todos grandemente. Que nesta noite o Espírito Santo possa falar através da minha boca, como também eu peço humildemente a Ele que abra os meus ouvidos para entender a palavra que sairá de mim mesmo. E que essa palavra, ela chegue o mais longe possível e que ela dê retorno, porque a palavra de Deus é assim, ela não volta para Ele vazia. Antes, ela vai cumprir o propósito, o qual para que foi enviada. Que Deus abençoe grandemente. Estamos aí para falar um pouco mais, como costuma, acerca da palavra de Deus, acerca do Deus que salva, acerca do Deus que cura, acerca do Deus que liberta, mas acima de tudo isso, acerca do Deus que salva, que faz de mim e de você um soldado celestial. Isso tem grande valor. Pena que as pessoas às vezes não compreendem, não entendem, e às vezes têm se afastado dos caminhos do Senhor por problemas bobos, né? Por problemas insignificantes. Pessoas têm deixado, pessoas têm largado, abandonado a fé. Mas muitos não abandonam, têm desejo de abandonar porque não aguentam as pressões dessa vida, têm olhado para as pessoas que às vezes prosperam e se entristecem com tais coisas. E eu quero falar hoje acerca de um homem chamado Asaf. Asaf, ele era um levita, era um homem que louvava a Deus, era um homem de Deus, está abençoado, que estava ali junto com o rei Davi, né? O rei Davi o conhecia, fazia parte das pessoas que fazia parte dos levitas, né? Ele cuidava de uma quantidade de pessoas também ali para conduzir as pessoas a adorar a Deus, aos instrumentos que ele tocava também, tá? Era um homem de Deus por fim abençoado. Só que uma parte da vida dele ele se entristeceu com algumas coisas que ele via e não compreendia porque tudo aquilo acontecia. Pois bem, se você quiser aprender mais, abra comigo a tua Bíblia em Salmos 73 e vamos viajar um pouco na palavra de Deus nessa noite de quinta-feira. Deus é, em verdade, bom para com Israel, para os que são puros de coração. Aí ele fala, quanto a mim, por pouco não tropeçaram os meus pés, quase desvalaram os meus passos, ou desviaram, né, do caminho, né? Pois invejei os dissolutos, aqueles que faziam tudo que é maldade, e nada acontecia. Quando vi quão bem estavam os pecadores, não parecem sensíveis à morte, e as suas forças se mantêm vigorosas, do esforço humano não participam, nem por aflições como os demais são fustigados. Por isso, cingi-os com um colar à altivez, e como uma veste se envolve a corrupção. Seus olhos se arregalam com desejos que ultrapassam os limites de seu coração. Zombam e planejam maldades, e com arrogância exalta sua corrupção. Contra os céus voltam as palavras de suas bocas, e pela terra se espalham e pronunciam o pronunciado de suas línguas. Para eles se volta o povo e bebe só amargura. Dizem, como não saberia o Eterno? Tem disto conhecimento o Altíssimo? Eis que os ímpios, em quantidade, acumulam suas riquezas, enquanto eu, em vão, mantive puro meu coração e limpas minhas mãos, pois provações sofri por todo o tempo e castigos recebi a cada dia. Se eu proclamasse tudo isso, traindo estaria a geração de Deus. Esforcei-me para compreender, mas sem esperança.
parecia ser meu intento, até que entrei no santuário do Eterno e percebi que fim se encaminhavam os malévolos. Pois bem, Asaf, ele era, como eu falei, um homem de Deus, de coração puro, de coração limpo, e tinha o Senhor ao lado dele em todo momento. Porém, ele olhou as demais pessoas que estavam em volta, ele viu aqueles pecadores que faziam tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que dava na teia, ele via as pessoas enriquecendo, mentindo, enganando, ele via as pessoas prosperando ali de uma forma maldosa, fraudulenta, enganando pessoas, roubando pessoas, destruindo pessoas, vivendo em bebedice, tudo aquilo que não prestava. E ele invejou estes homens, porque ele tinha visto que na vida dele nada daquilo acontecia. Ele buscava Deus, ele orava a Deus, ele profetizava, ele adorava, ele tinha no coração dele o próprio Deus morando, pois o coração dele era trono de Deus, assim como o meu coração e o seu coração que está me ouvindo nesse momento. Se você tem entregue a sua vida para Cristo, o teu coração é o trono de Deus. E com tudo isso que Asaf sofreu segundo a mente dele, ele quase se desviava, quase que ele abandonava a fé, largava tudo de mão e seguia os passos dos malignos, porém perderia então tão somente, acima de tudo, lógico, a salvação. Porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas são tortos, e o homem não consegue ver como Deus vê. Se você for comigo lá em Provérbios 14, 20, vamos ver, Provérbios 14, 20 está escrito o seguinte, Provérbios 14, 20, não, desculpa, 11, 14, 11. Tombará a casa do iníquo? Florescerá, porém, a tenda do justo? Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas ao fim todos o conduzem à morte. Mesmo quando ri, pode doer o coração, e ao terminar um momento de regozijo, pode haver tristeza. Asaf, ele chorava nos cantos, mas Asaf não era um homem triste, porque Deus o consolava, porque Deus dava aquilo que o homem necessita saber, o Espírito Santo, a saber uma comunhão com Deus, intimidade com Deus. É isso que Deus faz com aquele que tem que ser ajoelhado diante dele. Dá intimidade que o rico não tem, dá intimidade que o ladrão não tem, que vive na prática do roubo, Ladrão, no sentido que eu falo, pode ser pessoa que mente, ela está roubando, às vezes ela conquista, ela tem um trabalho e ela conquista em cima de mentira, de coisas erradas, então acaba sendo um roubo, tá? Esse é o que eu estou falando de ladrão, não ladrão, assalto à mão armada, tá bom? Então, essas pessoas, elas não sabem o fim delas, elas acreditam que o caminho que ela está trilhando seja um bom caminho, seja um caminho que pode levar ela e conduzir ela a uma vida próspera. Mas dentro de quatro paredes, só eu sei como eu sou, só você que está do outro lado aí sabe como é. Às vezes nos deparamos, quem está devendo, triste, sabe, amargurado, por coisas que fazemos que não deveríamos fazer. Mas aquele que conhece o joelho e o Senhor o ouve, e lá do alto ele restaura aquele que está necessitado de Deus. Lá do alto ele dá aquilo que o necessitado precisa, ele dá o Espírito Santo, ele dá a alegria, ele dá novamente a vontade de viver, de louvar e de adorar a esse Deus grandioso. E por pouco Asaf quase se perdia. Ele não entendia o porquê e não encontrava o porquê que aquelas pessoas prosperavam, porque aquelas pessoas viviam enganando pessoas, bebendo, fazendo tudo que não presta, praticando tudo que é tipo de desejo que passava na cabeça, seja lá qual tipo que seja, as pessoas continuavam prosperando. As pessoas aparentemente pareciam estar bem, mas elas não estavam bem. Porque quem vive no mundo do engano, do erro, do pecado, da sujeira, da imundície, da idolatria, seja ela física ou espiritualmente falando, a pessoa ela não vai estar bem. Porque há caminhos que para o homem parecem corretos, mas todos estão no mesmo abismo, aqueles que praticam a iniquidade. E Asaf não viu dessa maneira até que ele vai afirmar aqui, até que entrei no santuário do Eterno e percebi que ao fim se encaminhavam os malévolos. Então, quando ele buscou a Deus, ele entendeu que o melhor
era permanecer com Deus, porque Deus revelou a ele qual que era o fim das pessoas que viviam no engano, qual que era o fim das pessoas que viviam no erro. Não é justo que eu, ou você, ou qualquer um no geral, venha desviar os passos dos caminhos do Senhor Jesus. Porque de repente você vê alguém que prospera, alguém que tem uma vida abençoada aqui na terra, e você tem uma vida de sofrimento. O primeiro sofrimento de um cristão é em largar o pecado. Acho que é um dos principais. Em largar ou ficar longe do pecado, né? Procurar não pecar, porque por mais que a gente faça isso, a gente acaba deslizando em alguma coisa, no olhar, no falar e tantas outras coisas que cada um sabe, aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe é um espinho na carne e tem ali te torturado toda uma vida. Esse já é o primeiro combate de um cristão. Asaf também tinha os seus combates, mas os combates principais de Asaf não era o dele mesmo, mas era o fato dele olhar para as pessoas e ver as pessoas prosperarem, e ver as pessoas vivendo na arrogância, na sujeira e na imundície. E ele todo dia, ele padecia porque ele lutava contra as coisas erradas. Ele lutava contra o desejo que ele tinha de querer ser como as demais pessoas. Assim como muitos cristãos dentro da igreja desejam justamente a mesma coisa. As pessoas olham lá fora, aquelas pessoas prosperando, nos dias de hoje, né, que na época não tinha, aqueles carrões maravilhosos. Aí você vai ver que a pessoa é uma pessoa que não serve a Deus, que ela não tem comunhão nenhuma com Deus, com Deus. Pelo contrário, ela chama o crente de trouxa, sabe? Chama o povo que serve a Deus de bobo, os pastores de ladrões. Por fim, essas coisas, né, elas blasfemam, na verdade, contra a palavra de Deus. Mas elas não são felizes, tá? Porque quando estão sozinhas, elas choram. Elas sentem-se tristes e queria, na verdade, ter a felicidade que você tem. Ela queria ter o Espírito Santo que você tem. E se ela, de repente, entendesse o que era o Espírito Santo e o que era uma felicidade de verdade, ela trocaria todo o dinheiro dela justamente por aquilo que você tem, que nada te custou, a não ser você se entregar, abandonar aquela velha vida e receber então aí essa dádiva que é o maior presente que Deus pode dar para alguém, a saber, o Espírito dele, tá? Que nos faz então não merecedores, mas nos fazem aí conquistadores do galardão, nos fazem aí conquistador do reino celestial, porque eu e você não somos soldados terrenos, nós somos soldados celestiais, nós fazemos parte do exército de Cristo e não há nada, e não há ninguém, e não há dinheiro, e não há fortuna, e não há bem algum sobre a face da terra que possa comprar o Espírito Santo. Não há nenhum bem que possa comprar as coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas pertencentes a Deus, porque Ele dá quando quer e a quem quer. Não porque venhamos merecer algo de Deus, mas porque Deus, Ele é bom e Ele escolhe, como Ele tem escolhido tanto eu como você. Sabemos que o nosso controle está em nós, porque Deus vai falar lá para Caim que o pecado ele jaz à porta e cumpre aí a gente dominar, né? Está em Gênesis 4:7, se eu não me engano, tá bom? Vai falar acerca disso. Então Asaf, quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu que melhor era servir a Deus. E você nessa noite tem que entender isso, entrar no santuário de Deus para não se perder, porque Asaf quase se perdia. Mas teve muitos que se perderam. Por exemplo, na carta de Timóteo, vai estar falando aí de dois homens, que é Emineu e... eu tenho até aqui aberto. Emineu, peraí. Esses se perderam. Peraí, deixa eu abrir para você. Para mim, né? E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Foram homens que desviaram da fé, que estavam ali na fé servindo a Deus, mas por conta das coisas do mundo, eles abandonaram a fé. Eles desviaram os passos dele para a perdição, restando assim, então, tão somente um futuro de dor, a não ser que eles realmente, para que então Deus pudesse restaurar e dar para ele um dia aquilo que eles tiveram, a saber, o Espírito Santo, tá? Mas saiba de uma coisa, nós não somos daqui, os nossos bens, eles não são terrenos, nós não estamos aqui procurando bens terrenos. Quando Deus escolheu a mim e a você para servi-lo, isso você precisa entender.
foi para dar o bem maior. Foi para que você viesse morar num lugar o qual você nunca viu, porque Ele tem uma nova cidade para nós. Ele tem algo novo preparado para aqueles que o servem. Porque, olha, eu garanto, tão certo como Deus vive, não é fácil você se manter de pé diante de Deus. Porém, é gostoso você lutar contra todo esse mundo sujo e maligno, para que então você possa ter então o seu galardão, a coroa da vida, para que você possa então ter o Espírito de Cristo dentro de você para te fortalecer. Se você não o tem, então provavelmente você tem cambaleado, provavelmente você que eu falei, a gente no geral, temos cambaleado por não ter o Espírito de Cristo, porque Ele testifica tanto em mim como em você a certeza da salvação. Na carta Filipenses, Filipenses 3, 17, 20, sede também os meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Aí ele vai falar no 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só a promessa que Deus tem para mim e para você. Moramos num lugar, para irmos morar em um lugar, o qual fala Coríntios 2,9, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então não devemos fazer aquilo que Asaf, ele fez. Na verdade, ele não fez. Ele não entendeu por que as pessoas viviam de uma forma desregada, de uma forma solta, fazendo tudo aquilo que não presta, e aparentemente tudo estava dando certo na vida dela. Sabendo, ele depois que ele buscou a Deus, que ele entrou no santuário e Deus o revelou, que aquelas pessoas estavam ali indo de encontro, de caminho à perdição. E se ele desviasse os pés também, com certeza, ele iria de encontro à perdição. Assim como eu, se um dia eu vier desviar os meus passos do caminho do Senhor, eu irei diretamente de encontro à perdição. E não serei mais aquele jovem que sou, jovem porque eu não sou velho, né? Jovem que sou, alegre, aquele jovem de fé, animado, aquele jovem que procura ter ali uma vida com Deus, embora tantas falhas que eu tenho e que você deve ter também, mas procuramos estar ali nos humilhando diante de Deus, para que possa então nos levantar e nós venhamos nos manter de pé. Não venhamos nos prostrar, não venhamos nos cair, venhamos aprender que toda vez que tombarmos, sacudir a poeira e seguir em frente, porque esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nesta noite está chamando a você para se entregar para Ele se você não se entregou. Esse é o Deus que está te chamando nesse momento para que você volte para Ele e o sirva novamente, assim como você fez no passado, como outra hora você servia e buscava a Deus, mas você seguiu o caminho dos incrédulos e acabou aí desviando os passos do Senhor. Mas um pouco também Asaf fazia a mesma coisa e é certo que se perderia. Mas quando ele chegou no Santo dos Santos, então ele entendeu. Quando ele chegou diante da face de Deus, então Deus revelou para ele qual que era o fim daquelas pessoas. E ele novamente voltou com certeza a adorar a Deus, a louvar a Deus e jamais saiu dos passos do Senhor Jesus. Então entra na presença de Deus nesse momento, busca a Deus nesse momento, porque com certeza Deus vai restaurar a tua vida. A riqueza que Deus promete para mim e para você, ela não é terrena. Tem muitas pessoas que servem a Deus e têm dinheiro e é rico. Sim, tem. Eu sei que tem. Mas uma coisa eu te garanto, as pessoas que têm muito dinheiro, mesmo servindo a Deus, elas correm mais risco de caírem e de tombarem do que aquele que não tem. Essa é uma grande verdade, porque o dinheiro não dá condição para tudo aqui nessa terra. Ele só não dá a vida, né? Porque essa vem de Deus e Ele pode tirá-la quando quiser, como também pode ressuscitar alguém dentre os mortos quando quiser, porque Ele é Deus. Mas se você tem uma vida com Deus, procure zelar a sua vida com Deus. Não vai simplesmente jogar a tua vida fora por conta de dinheiro ou de bens terrenos. Porque o que espera por mim e por você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não penetrou no meu coração nem no seu coração aquilo que Deus tem preparado, a saber, o reino celestial.
O Senhor Jesus prometeu uma nova morada para nós. Ele disse que voltaria novamente e levaria-nos para morar com Ele, para que aonde Ele estivesse, nós também estejássemos também. Os tempos estão difíceis de se viver aqui na terra. As pessoas têm zombado, escarnecido dia após dia, não dando crédito à palavra de Deus. As pessoas têm, planejado, arquitetado o mal do irmão, têm arquitetado, o mal das pessoas. Isso não vem de Deus, isso não vem dele, isso vem do maligno. O que vem de Deus é o amor, é a paz, a caridade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas vêm de Deus e contra isso não há lei. Bem sabemos disso. Então que você pare para analisar, e eu espero que nessa noite você venha se entregar para Cristo, você que não se entregou, e você que já serve a Deus venha buscar mais e jamais venha desviar os seus passos. Eu tenho minha fé definida e não vou desviar os meus passos dos caminhos do Senhor por conta de coisas terrenas ou materiais. Porque o caminho do ímpio, o caminho do injusto, o caminho do pecador, o pecador que eu me refiro àqueles que não servem a Deus, porque eu também sou um pecador, né? O caminho daqueles que não têm uma comunhão com Deus, bem sabemos que não é bom. Bem sabemos que eles poderão tropeçar a qualquer momento e poderá precisar da sua ajuda para levá-lo a uma fé a qual ele não conhece, apresentá-lo a um Deus o qual ele não conhece, mas você tem esse Deus. Eu tenho esse Deus e é por isso que nós temos que zelar, tá? Que o Espírito Santo possa te abençoar grandemente nessa noite de quinta-feira. Geralmente eu demoro 20 minutos para fazer a live ou o vídeo no YouTube e já tem 23 minutos, eu vou ter que acabar. Mas não siga os passos de Asaf, no sentido de que desejou ser como as pessoas do mundo, no sentido de que não compreendia porque as pessoas prosperavam e não quebravam a cara. Ele estava, na verdade, parecendo aí Jonas, né? Que Deus o mandou a Nínive para consertar a cidade e ele queria a destruição de Nínive. Mas Deus não pensa como homem, Deus não age como homem, Deus não fala como homem. Deus escreve certo, da maneira que Ele quer escrever. Aparentemente pode parecer torto o caminho, mas Ele é Deus, Ele consegue consertar todas as coisas. Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, isso é certo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você vê que ele é de autoajuda. Se não, não é necessário fazer aí o compartilhamento, tá bom? Se inscreva no canal no YouTube lá, que é no canal Falando com Deus, tá? Eu vou deixar o link depois aí na descrição, como também vou mudar o título, tá bom? E que Deus abençoe sua vida grandemente e até domingo com mais um vídeo aí no canal Falando com Deus. Pessoal, que Deus abençoe e até a próxima. E fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só com a paz dele é certo que você vai vencer as guerras que você tem aí enfrentado todos os dias. Que Deus abençoe.